Olá, gente, que alegria imensa estar aqui com vocês. Meu nome é Cristiane Aragão, sou assistente social e eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de cada um que está aqui hoje. Eu sei que estão aqui porque acreditam em pessoas que podem ser transformadas e quando se sentem ouvidas, respeitadas e compreendidas. Hoje nós abordaremos muito além da técnica. Vamos falar sobre comunicação não violenta, sobre comportamento humano, sobre como nós nos relacionamos com as outras pessoas, seja em casa, no trabalho, na equipe, enfim, na vida. E é isso que eu tenho buscado ao longo da minha trajetória. Ajudar pessoas, equipes, instituições a saírem do conflito e caminharem em direção a uma conexão. A falta de diálogo, da empatia e o autoconhecimento tem limitado o potencial de muita gente. Mas a notícia é boa. E isso pode mudar hoje. E começa agora. Então sejam todos bem-vindos. Vamos juntos nessa jornada de escuta, reflexão e transformação. Porque gente que se entende se fortalece. Então hoje nós vamos começar de uma forma falando mais... Como que eu posso falar? Mais cordialmente, mais reflexivamente sobre comunicação e sucesso. Né? Nós temos 5 principais interlocutores de uma boa comunicação, que é a empatia, a clareza, a assertividade e a escuta ativa com a linguagem corporal. Isso? Então, esses cinco elementos, eles são fundamentais e contribuem para a eficácia da comunicação interpessoal e profissional. Né? É imprescindível que o emissor, seja aquela pessoa que esteja falando, ela fala de forma clara, compreensiva, respeitosa, para que a pessoa que está recebendo aquela informação possa entender e criar uma conexão mais adequada para uma boa resolução do problema, né? O problema-chave que se fala. E aí, nós vamos falar sobre estar e ser. O que eu gosto muito de falar nas minhas palestras, que não é sobre só estar, é sobre ser equipe. Percebem a diferença do estar e do ser? Estar é somente um estado delimitado de alguns momentos. E ser é a essência, é o seu eu, né? É a sua existência. Então, assim, a gente pode comparar essa frase, o estar e ser e a diferença, com aquela frase que fala: caráter é aquilo que você faz quando ninguém mais está lhe olhando. Essa frase é profunda, né? E nos remete ao nosso essencial, baseado quando não há plateia, não há remuneração, não há elogios, não há recompensa nenhuma. É a nossa integridade. É no silêncio. Por isso que eu comparo com o ser. Pois isso define muitas coisas ao nosso redor. Verdadeiramente, quem somos nos guia sempre porque está ali, faz parte do nosso eu. Né? Então, isso é muito importante para que a gente possa ter uma comunicação mais efetiva. Isso, como a gente fala, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na família, seja em todos os ângulos de nossa vida, né? E aí o diálogo, comunicação efetiva. Porque não basta ter só uma comunicação, ela tem que ser uma comunicação benéfica, né? O diálogo permite transmissão de ideias, ajudando a unir equipes e atingir metas. E junto ao diálogo podemos exercer a comunicação não violenta. É muito importante que a gente sempre busque essa comunicação não violenta na nossa vida, em todos os aspectos. Seja ela na profissional, na pessoal, porque nós somos seres sociais, não é isso? E nós precisamos de um e aos outros para poder nos comunicar. Então, a importância da comunicação não violenta melhora a qualidade de conexão entre os membros de uma equipe e clientes, reduz conflitos, fortalece a confiança, desenvolve habilidades sociais, exerce a empatia. A comunicação não violenta é naquela base de você olhar, escutar e não julgar. Não é o tom de voz, porque às vezes eu estou falando muito alegre, muito empolgada e tudo, às vezes com um tom de voz muito alto,
mas eu não estou violando, nem estou agredindo com a minha voz alguém, mas eu estou ouvindo, então tem uma escutativa. Quando a gente fala que nós somos seres sociais, sim, no sentido que passamos a maior parte das nossas vidas com outras pessoas. Então a gente sabe que é muito importante aprender, entender os outros, como funciona adequadamente em situações sociais. Certas habilidades de comunicação nos ajudam a melhorar as relações interpessoais, como já foi dito. Isso. A comunicação é um ato pelo qual uma pessoa estabelece com a outra um contato físico, não é isso? Você concorda? E permite transmitir informações, e é por isso que é importante aprender a comunicar de uma forma otimizada, positiva e clara. Né? Eu acho que todos aqui estão entendendo o que eu estou querendo falar nessa situação. Né? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre respeito e empatia. Respeitar a diversidade é praticar empatia, e praticar empatia são pilares de um ambiente de trabalho saudável. Que às vezes a pessoa diz assim, o que é empatia? Se eu perguntar aqui o que é empatia, todos vão falar. É se colocar no lugar do outro. Quando a gente coloca respeito e empatia, às vezes muitas coisas a gente, se colocar no lugar do outro, a gente vai sofrer tanto quanto o outro. Nós não vamos conseguir ajudar o próximo, nem resolver a trama. Né? Porque nós somos seres sociais, precisamos de respeito e precisamos de respeito. Tem um professor que diz, um professor meu que diz, você é autoridade, você deixa de ser autoridade quando você falta com clareza, você falta com a verdade, você falta com respeito à pessoa. Então você deixa de ser uma autoridade. Isso seja em todos os aspectos da vida. Então, isso significa valorizar as diferenças individuais e entender as perspectivas dos outros. Dialogar será sempre o respeito, dialogar com respeito, deverá ser uma constante na vida de todos. E sempre que o diálogo esbarrar na má fé e na má vontade, na atitude desprovida de resolução benéfica, procure ajuda. Porque nem sempre você consegue dialogar, porque tem que ter duas pessoas, tem que ter duas partes. O trabalho em equipe tem que ter um grupo para poder ter a resolução da situação problema. Se está numa empresa, eu e a minha colega Ana Júlia, o meu colega Alex, né, o meu colega Júnior, então eles estão na mesma equipe, mas eu estou com a perspectiva, eu tenho minha opinião, mas a Ana Júlia não tem a mesma opinião que eu. Com uma comunicação benéfica, uma comunicação efetiva e não violenta, nós vamos agregar todos os pontos que estão gerando aquele conflito e nós vamos chegar a um ponto específico, não é isso? Só que para isso nós precisamos que todos estejam conectados na mesma perspectiva. Então, se não tiverem, nós vamos buscar ajuda, né? Tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. Isso aqui é uma das partes mais importantes que a gente vê na situação. Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Equilibrar as demandas de trabalho e da vida pessoal é essencial para o bem-estar. Nos lugares onde eu trabalhei, eu sempre observei que eu trabalhei muito tempo, só voltando aqui, trabalhei muito tempo na área da saúde e do sócio jurídico. E a gente vê muita situação daquela que o profissional ele já sai prejudicado de uma comunicação maléfica, de um trabalho em equipe que não funciona, atingindo o seu biológico, o seu psicológico e o seu social. E usa-se a nomenclatura biopsicossocial. E isso é muito constante na vida de todo mundo. E a gente conseguindo, de forma, como se pode dizer, ter uma qualidade de vida em todos os aspectos, isso é muito importante. Então, equilibrar as demandas de trabalho e o bem-estar
entre a vida profissional e pessoal é a chave do sucesso. Gente, a gente não tem sucesso na vida se a gente não conseguir equilibrar família, trabalho e nosso lazer. Isso é impossível, concorda? Isso é impossível a gente ter sucesso na vida se a gente não usar esses três pilares. Então, as possibilidades de sucesso. O equilíbrio entre uma conversa preparatória, entendam a situação, o equilíbrio entre uma conversa preparatória entre os interlocutores pode criar cooperação, integração, soluções rápidas e concretas. Quando a gente fala isso, a gente sabe que em qualquer situação a gente precisa de cooperação de todos. Uma empresa, ela tem, claro, os seus funcionários, ela tem a hierarquia, mas todos têm que estar ligados na mesma interação. É o equilíbrio, né? E aí, isso aí são os interlocutores. Nós temos, em toda a equipe de trabalho, nós temos um administrador, nós temos a copeira, nós temos, em algumas empresas, temos um assistente social, nós temos vários campos de vários profissionais que precisam estar equilibrados na mesma conexão. Pois quando isso acontece, entendam essa frase aqui, como é importante. Pois quando isso acontece, há grande possibilidade de sucesso de conseguirmos o que a gente está procurando, né? Que é a resolução de conflito e a elevação de sucesso da empresa, pessoal e, por exemplo, empresa de vendas. Claro que quando há sucesso de um profissional, a empresa também, claro que ela cresce. E quando isso acontece, né? E quando acontecer uma situação, um problema novamente, você já vai estar sabendo de como resolver. Porque já vai fazer uma comunicação com conhecimento das alternativas com base no entendimento inicial. Então, isso tem que ser direto na sua vida. Direto, uma constante na sua vida. Então, eu acho que nós voltamos. Pronto, agora nós vamos chegar aqui nas perspectivas. Diante dessa atuação, quanto melhor a qualidade de comunicação de todos, que todos estabelecerem com colegas de trabalho, clientes, órgãos, entidades e instituições, melhor a qualidade do trabalho e atendimento qualificado. Eu costumo falar muito que isso aqui é muito interessante. Confie na sua voz e acredite que você pode ser a mudança. Forte essa frase, né? Mas a gente precisa entender. Em conclusão, na sua atividade. Eu adoro essa frase, Mário Sérgio Cortella. Em sua atividade, você está fazendo o melhor ou o possível? Está difícil? O sistema não oferece condições? Então, eu conto com vocês para espalhar essa mudança. Se cada um de nós fizermos um pequeno gesto, um feedback empático, uma pergunta de autoconhecimento, nós vamos conseguir um trabalho genuíno em equipe e romper o silêncio e liberar incrível potencial humano. Muito obrigada por estarem aqui, que nossa jornada continue além da tela, mas no dia a dia, de cada conversa em equipe. Obrigada.